Sim, sim, consegui ver. Conseguiu, legal. Agora sim. Uma microapresentação. Agora sim. Todos conseguem me ouvir? Só não esqueçam de fechar os microfones, né? Isso aí, bacana. Nós já estamos ao vivo, tá? No YouTube. E por conta disso, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao desafio, na era do Covid, que nós pudéssemos nos reunir. Não é fácil né, juntar um grupo tão especializado como esse, experiente como esse. Isso não é uma tarefa simples, né? Talvez o Covid tenha vindo, ou a pandemia tenha vindo para poder ser esse amálgama aí, né, de junção, tá bem? Mas eu vou só contextualizar rapidamente, depois a gente começa a fazer a nossa discussão, entramos propriamente na discussão. O Maio Vermelho é uma campanha alusiva à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca. Nós já fizemos uma série de ações no passado, ações diretamente, né, identificando pacientes na lógica de diagnóstico precoce, fizemos campanhas preventivas em ambientes, né, educativas em ambientes. Essa aqui está sendo a nossa primeira experiência de forma virtual. Então, eu gostaria também de agradecer aos nossos amigos virtuais, que devem aproveitar sobremaneira o que nós vamos conversar aqui. Num primeiro momento, eu gostaria que nós pudéssemos nos qualificar, né, rapidamente, para que o público, que é um público eclético, pudesse ter uma noção de quem são as pessoas que nós conseguimos reunir nessa noite. Não por ordem hierárquica, mas aqui quem está ao meu lado é a Bianca. Bianca, podia se apresentar rapidamente e qualificar a tua apresentação? Bom, então eu sou médica oncologista clínica, trabalho no Hospital Ananeri e na Clínica de Oncologia Sangalen, e sou chefe coordenadora do centro de pesquisa que a gente tem também aqui em Santa Cruz, e esse centro de pesquisa em oncologia, a gente acaba trazendo estudos, né, já de randomizados, estudo fase 3, ou seja, que já passaram por vários testes, né, estudos esses desenhados fora do país, a grande maioria, Estados Unidos e Europa, e a gente consegue, então, trazer essas medicações que ainda não são aprovadas aqui no Brasil, mas medicações que a gente já sabe que tem um benefício clínico bem grande para esses pacientes oncológicos, e a gente traz essas medicações para cá e consegue fornecer para os nossos pacientes. Então, o paciente tem um benefício muito grande de estar fazendo um tratamento já de primeira linha, um tratamento de ponta, que até então não poderia fazer, ou que levaria anos para conseguir fazer aqui no país, né? Obrigado, Bianca. Santa Cruz, ele deflagra, eu imagino, com a oncologia, esta possibilidade de fazer trabalhos clínicos, né, consequentes, e tu tens uma responsabilidade muito grande aí pela frente, tá? Juliana, podia qualificar a tua participação também? Obrigada pelo convite, Léo. Eu sou radio-oncologista, sou responsável técnica do serviço de radioterapia do Hospital Ananeri, em Santa Cruz do Sul, e sou preceptora da residência de radio-oncologia da Santa Casa de Porto Alegre. Também trabalho com pesquisa, faço parte de um grupo latino-americano, principalmente para tumores pediátricos, mas trato muitos pacientes adultos também, e tenho o prazer de trabalhar com vocês. Seja muito bem-vinda, né, Juliana? O serviço de radioterapia do Hospital Ananeri, ele iniciou em que ano? Eu não me recordo.
Léo, o serviço tem quase 10 anos, o Dr. Haut pode nos confirmar. Eu comecei a trabalhar no serviço do Hospital Ananeri alguns anos depois do seu início, mas desde que foi fundado, a gente já implementou em vários aspectos. A gente vai começar com o segundo aparelho em breve, e a gente trabalha hoje com a tecnologia de MRT. Então, a gente tem possibilidade de tratamentos bastante sofisticados em Santa Cruz do Sul. A cidade de Santa Cruz teve um dos primeiros tratamentos de MRT do interior do estado. Na verdade, nós somos o segundo município do interior do estado a oferecer intensidade modulada de radiação para os pacientes oncológicos. Eu não tenho dúvida que a tua vinda para cá qualificou sobremaneira, né, Juliana? Eu imagino que agora tu esteja aqui em 100%, né? A ideia é que possa estar fixando residência aqui em Santa Cruz. Eu vou aproveitar para que o Luiz Haut possa se apresentar, e me parece que foi o grande idealizador, né, da referência oncológica no Hospital Ananeri. Acho que ele pode também dar um pouco desse parâmetro, trazer um pouco desse parâmetro, né, como um dos integrantes do serviço de cabeça e pescoço. Haut, boa noite, cara. Oi, Léo, boa noite. Obrigado pelo convite, pela iniciativa. Todos me ouvem? Eu estou com dificuldade de ouvir a Juliana. Eu gostaria de, então, comentar a todos e dizer que quando eu tive a oportunidade e a satisfação de ser o primeiro cirurgião de cabeça e pescoço aqui da cidade, da região, né? E naquela época, então, o Hospital Ananeri conseguiu, investiu para ter a credencial para tratamento oncológico, juntamente comigo, o doutor Jorge Ritt, que era oncologista, e a doutora Carla Plima, e se iniciou os trabalhos. Isso já são mais de 25 anos agora. Hoje o serviço cresceu bastante, o hospital investiu bastante, a Secretaria de Saúde também nos ajudou, e é uma grata satisfação de ver hoje que o hospital se tornou uma referência de toda a região, para mais de 20 municípios aí, tratamento oncológico, e especialmente na cirurgia de cabeça e pescoço, que é uma especialidade bastante complexa e fora do comum, do dia a dia da medicina. Santa Cruz também se tornou uma grande referência. E hoje temos 3 cirurgiões aí, eu, juntamente com o doutor Fábio e o doutor Allende, puxando à frente aí a cirurgia de cabeça e pescoço, e nesse mês a gente fica muito contente de poder conversar sobre câncer de cabeça e pescoço, hoje especificamente sobre câncer de boca, para ajudar a população em geral a entender um pouquinho mais sobre essa patologia, que cresce muito no nosso meio. Hoje os cânceres de cabeça e pescoço já são a segunda incidência de câncer no homem, né? Dentro de todos eles, claro, mas é a segunda incidência, já só está atrás da próstata. E eu acho que o pessoal que veio a integrar depois do grupo são todas as pessoas que foram convidadas, chamadas, prestaram seu serviço, todos especialistas, e hoje eu, como também atualmente diretor médico do Hospital Ananeri, só tenho o prazer e a satisfação de trabalhar com esse grupo. Haut, o que representa hoje o serviço de cabeça e pescoço dentro da referência oncológica no Hospital Ananeri? Bom, o nosso serviço hoje de cabeça e pescoço dentro do Hospital Ananeri, ele, se nós formos fazer uma alusão dentro do Rio Grande do Sul, hoje ele digamos, só perde para o serviço de Porto Alegre. O maior serviço do Rio Grande do Sul, serviço específico de cabeça e pescoço, por nós termos 3 cirurgiões de cabeça e pescoço, no restante de toda a equipe oncológica, é claro, e já esses 28 anos aí que Santa Cruz tem a especialidade e toda a região, foi criando, então, assim, foi se tornando realmente uma referência. Para a população ter uma ideia, mais de 50% dos nossos pacientes de cabeça e pescoço são oriundos de toda a região, que pega a região do Vale do Rio Pardo, também uma porção da região de Cachoeira, e da segunda colônia de estado, de Butiá,
Minas Leão, essa outra região aí. Hoje, o volume cirúrgico oncológico do hospital, o maior volume é a das especialidades de cabeça e pescoço. Ok. Deixei o Fábio por último, porque justamente o Fábio conseguiu levantar alguns dados, né, nos trazendo então um perfil epidemiológico dos pacientes com câncer de boca. Então, Fábio, minha ideia era que tu pudesse te apresentar e logo na sequência fazer a apresentação desse perfil epidemiológico, tá bom? Pode ser assim? Claro, sim. Como o Léo apresentou, eu sou Fábio Nadalidade, eu sou cabeça e pescoço aqui de Santa Cruz. Eu vim para cá a convite do Halt há 9 anos. Como o Halt explicou, o serviço estava crescendo, precisava mais profissionais, o número de pacientes estava cada vez maior, então era necessário trazer mais alguém para ajudar no dia a dia de trabalho. Algo que eu acabei me envolvendo com o passar dos anos aqui em Santa Cruz foi justamente com esse setor de pesquisa também. Hoje nós desenvolvemos uma espécie de laboratório de pesquisa interna da cabeça e pescoço, onde a gente tem uma certa produção científica, não é tão robusta, mas está crescendo, em parceria com outras instituições, em parceria, por exemplo, com o Léo e seus alunos da Odon, e também com o serviço de bucomaxilo da URGS, no nome da doutora Manuela, com quem a gente fez uma parceria já há aproximadamente 1 ano e pouco, e tem desenvolvido vários trabalhos em conjunto. Através desses trabalhos, a gente hoje tem a nossa casuística de cabeça e pescoço do Ananeri bem documentada, a de boca especialmente. Nós temos um banco já permanente do hospital, que corre desde 2011. Então, são esses dados que eu queria mostrar para o público, reflete mais ou menos o que a gente tem e que representa o câncer de boca dentro do nosso meio. Então, se me permite, eu já vou compartilhar o vídeo da apresentação. Só um segundo. Enquanto o Fábio procura a apresentação, para que a gente não fique com esse, né, Creio que agora vocês espaço. estão vendo. Ok. Agora sim, Fábio. Deixa eu só voltar no início, que está no metade da apresentação. Bom, aqui eu coloquei o nome de nossos 3 cirurgiões de serviço, então, como o Dr. Halt falou, o Dr. Halt, eu e o Allende, isso em ordem de entrada no serviço, inclusive. O Allende foi o nosso último colega que entrou, provendo de Santa Maria, da primeira turma de residência de cabeça e pescoço de Santa Maria. Aqui eu coloquei todos os nossos casos ao longo desses anos de coleta. Vocês veem que a gente tem aproximadamente em torno de uns 25 a 30 casos por ano, atualmente. Sendo que o ano passado a gente teve um pouquinho mais do que o usual, e não se sabe exatamente por quê. E ao longo todo esse tempo de coleta, até hoje, esses dados são atualizados diariamente, nós temos 204 pacientes diagnosticados com câncer exclusivamente de boca. Lembrando que aqui não entra nada de orofaringe, não entra nada de lábio, porque só a cavidade oral. Não gerar muita confusão. Como o Dr. Halt falou, a maior parte dos nossos pacientes ainda provém da 13ª coordenadoria, que é a região de Santa Cruz. A maioria dos pacientes são provindos de Santa Cruz, especificamente, então 62 pacientes dessa amostra são de Santa Cruz. Grande maioria dos nossos pacientes são pacientes com baixo nível socioeconômico, então são pacientes que têm até 1º grau completo de instrução. Evolução média de doença de torno de 5 a 6 meses. Então, vocês veem que os nossos pacientes chegam, em geral, tardiamente no diagnóstico. E isso entra no assunto que o Dr. Léo estava comentando antes, a respeito da necessidade de diagnóstico precoce. Não é uma realidade do nosso meio, isso não é exclusivamente nosso. É uma
realidade para câncer de boca no mundo todo. Como é de conhecimento da literatura, grande número dos pacientes são tabagistas, mais de 70% da nossa amostra é de tabagistas, e mais de 50% etilistas. E apenas para exemplificar quais são as localizações dentro da boca mais comum, o disparado câncer de língua é o mais frequente, depois vindo em sequência pelos tumores de soalho de boca, e na sequência pelos tumores de trígono reto molar, e para quem não é da área, é essa pequena porção gengival atrás do último molar inferior. Como é da literatura também, a maioria dos pacientes são homens, em torno de 3/4 a 3/4 a 2/3 dos pacientes com câncer de boca são homens, a nossa realidade, 1/4 apenas é mulher. E a média de idade, em torno de 60 anos, incompatível com aquilo que diz a literatura também. Então, de massa de pacientes está entre os seus 60 e os seus 70 anos, entre 50 e 70 anos. Pacientes jovens, abaixo de 40 anos, é muito incomum. Assim como pacientes de muita idade, também é muito frequente aparecer esse perfil de doenças. A grande maioria dos pacientes diagnosticados são pacientes com carcinoma epidermoide, que é o carro-chefe nosso do paciente com câncer de boca. Uma pequena percentual de pacientes com câncer de origem em pequenas glândulas salivares, raros casos de linfoma oral e apenas um caso de metástase oral. E aqui a respeito do estadiamento dos nossos doentes, vocês veem que as duas colunas, as duas últimas colunas do gráfico são as colunas de estágio 3 e 4 de doença, que são os estágios mais avançados, que é a apresentação predominante dos nossos doentes aqui no serviço. E, como eu disse, essa também não é uma realidade só nossa, é uma realidade mundial. Todo esse período de acompanhamento, que fecha em média de 40 meses de seguimento dessa amostra toda de pacientes, nós temos 80 óbitos, 53 recorrências, sendo 26 locais, sendo que em torno de 30 pacientes dentro da viária digestiva alta e outros 22 pacientes tinham histórico de outros tumores de viária digestiva antes de desenvolver o seu tumor de boca. Então, vocês vejam que dessa amostra de aproximadamente 200 pacientes, nós temos 50 deles com novas neoplasias, sejam pré-tumor de boca ou seja pós-tumor de boca. O que é também uma realidade muito comum nesses pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Com alta frequência, eles desenvolvem novos primários. Sobrevida global, como a gente não tem uma representatividade muito grande de pacientes com sobrevida maior que 3 a 4 anos, eu botei sobrevida global em 2 anos, então a nossa sobrevida em torno de 50%. Grande parte dos pacientes que nós recebemos ainda chegam em estágios tardios, em estágios de inoperabilidade ou irrecetabilidade, que são estágios 4 mais avançados. E, por fim, eu trouxe a nossa curva de sobrevida. Como eu disse antes, a gente tem levantado todos esses dados com fins de estatística local e também com fins de publicação científica. Então, isso é algo que está em vias de publicação, que são os nossos dados de sobrevida do câncer de boca. Assim como diz a literatura... Fábio, deixa eu só te interromper. É ruim a gente fazer uma interrupção assim, mas eu não sei se o pessoal está me comentando aqui que a voz está ruim. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho, talvez a troca do microfone. Vamos dar uma... Falando mais alto, melhor ou não? Parece que melhora bastante. Só um pouquinho. Hoje a gente fica conectado... Deixa eu fechar o falo. Hoje a gente fica conectado no YouTube, fica conectado no WhatsApp, fica conectado na tela. Então a informação chega de alguma forma, né? Diz agora, melhorou a voz? Melhorou a voz? Tá. Vou voltar ali para a apresentação. Todo mundo está vendo? Tudo ok? O pessoal está enxergando a apresentação?
Certo? Sei, sei. Se precisarem que eu retorne algum slide, por favor, me falem. Mas aqui, por fim, era a apresentação de sobrevida da nossa amostra, como já diz a literatura, pacientes em estágio inicial de doença, que é essa curva azul, tem acima de 80% de sobrevida, e os pacientes em estágio mais tardio, em torno de 40% de sobrevida global. O que eu tinha para trazer de informações era basicamente isso, mas a gente tem muito que pode discutir a respeito de cada um desses assuntos. Fiquem bem à vontade. Fábio, a gente percebe que, né, o perfil desse paciente ele não altera, né? São pacientes que acabam fazendo diagnóstico tardio. Isso acaba complicando todo o tratamento. Tu podia fazer algum comentário com relação a isso também? De que forma esse tratamento é prejudicado em função desse diagnóstico tardio, né? Se tu pudesse refinar essa informação. Sim. Bom, como eu estava dizendo antes, os pacientes com tumores de boca, normalmente eles se manifestam com alguma lesão visível na boca. Então, a maioria dos pacientes são com câncer de língua, o quadro clássico é aquela ferida na língua que não cicatriza. Que com o passar do tempo ela só vai crescendo. Quanto maior a lesão, maior o dano que eu vou causar com o tratamento. Como o tumor de boca, o pilar do tratamento é a cirurgia, naturalmente, quanto maior o tamanho do tumor, maior o defeito cirúrgico que eu vou gerar. E, além disso, tem uma associação que cada vez que o tumor continua crescendo, maior é o risco de ele disseminar para outros locais, disseminar para linfonodos do pescoço, que é aquilo que popularmente chama de línguas, e também para a doença à distância. Então, quanto maior o tamanho do tumor, maior a associação dele com disseminação tanto na região quanto à distância. Como eu disse antes, a grande maioria dos pacientes eles se apresentam no estágio tardio de doença por N fatores. Os nossos pacientes com uma frequência alta, como vocês viram antes, são pacientes que têm hábito etílico e tabágico pesado. São pacientes que naturalmente já buscam assistência de um pouco mais tardio que seria necessário. A gente também tem as falhas do próprio sistema em termos de encaminhamento, abertura e capacidade de absorver esses pacientes e encaminhamento desses pacientes. Agora, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, existe já vários trabalhos sendo levantados a respeito de perspectivas de aumento da mortalidade geral por câncer em todo lugar do mundo. Agora há pouco saiu a respeito disso no Brasil também, levantando uma expectativa de aumento da mortalidade por vários cânceres, entre eles câncer de cabeça e pescoço, por diagnóstico tardio de doença, por esses pacientes que tiverem dificuldade de entrar no sistema. A gente já tem observado que esse tipo de queixa já tem chegado a nós através dos consultórios, por exemplo, por queixas de que o posto de saúde se encontra fechado ou sem médico dando assistência, por N razões também, e que isso dificulta a entrada do paciente no sistema, especialmente dentro do sistema público, né, que é para onde provém a grande maioria dos nossos pacientes. Halt, queria que tu pudesse dar um depoimento, já que participou de toda a implantação e consolidação do serviço. Como é que tu vê a participação da odontologia, né, dentro da oncologia? Tu percebe evolução? Tu percebe algo que tenha te chamado a atenção? Como é que tu vê essa atuação do cirurgião dentista nessa lógica de diagnóstico precoce, né? Como é que tu recebe o encaminhamento desses pacientes vindos da odontologia? Bom, Léo, como mesmo tu disseste, um bom tempo pela região aqui, mas não diferente do restante do país. Há uns anos atrás, a relação entre a odontologia e o câncer de boca era bastante complexo, talvez por um distanciamento entre a odontologia e a oncologia. Hoje em dia,
sem dúvida, com a melhora das condições técnicas, divulgação de trabalhos, as pessoas mais bem formadas, a evolução de toda a educação também, o dentista, sem dúvida, ele é fundamental hoje para o diagnóstico precoce. Por quê? Porque ele é o profissional da saúde que mais olha a boca, não é verdade? Então, quando a pessoa vai ao dentista fazer a sua manutenção, seu trabalho oral, né? O dentista ele tem que estar apto e tem que estar preparado para poder fazer o diagnóstico de lesões iniciais, né? Ou ter a suspeição de que essas lesões possam ser neoplasias. E desse modo a educação nas universidades, nos últimos anos, tem visto que a odontologia começou a ter profissionais que têm capacidade de fazer o diagnóstico, então, inclusive fazer já o diagnóstico histológico, a biópsia, e isso tem crescido muito. Na Universidade aqui de Santa Cruz do Sul, né, tu sabes bem que tu foi um dos pioneiros aí também, e na tua cadeira lá, que tu daste de cirurgia bucomaxilofacial, tu foi um dos empreendedores e da estomatologia também, para fazer esse diagnóstico precoce. E, ao meu ver, é fundamental essa interação entre a odontologia e a cirurgia de cabeça e pescoço. Por quê? O paciente, quando já tem o diagnóstico, é muito fácil qualquer colega ou odontologista nos mandar esse doente para a gente examiná-lo, identificar a patologia, estagiar e iniciar o tratamento. Porém, o diagnóstico precoce, ele acaba não passando diariamente, principalmente a boca, por qualquer área médica. E a área da saúde que mais examina a boca é a odontologia. Então, foi muito bom que aqui a universidade, juntamente com a oncologia, tem uma parceria já, principalmente para atender as pessoas de baixa renda, nos postos de saúde, nos programas também na universidade, que isso facilita o reconhecimento dessas doenças e a suspeição de que haja uma patologia. E quando isso acontece, hoje, a gente trabalha integrado, não é, Léo? Esses pacientes estão, depois que tem a suspeição ou já realizada a biópsia, com a confirmação do caso, eles são encaminhados ao serviço de oncologia, onde o cirurgião de cabeça e pescoço faz a primeira avaliação, né? Normalmente o tratamento de tumor de boca é cirúrgico, é o carro-chefe, mas os casos mais complexos ou pacientes com outras patologias, a gente faz uma discussão multidisciplinar, como deve ser o tratamento do câncer, para tentar individualizá-lo mais. E aí entram as outras especialidades, como radioterapia e oncologia, e também a odontologia, tanto no diagnóstico como posteriormente nas grandes ressecções cirúrgicas, onde há necessidade de reconstrução. É importante também a participação do odontologista, né, do cirurgião bucomaxilofacial, para tentar reabilitar, principalmente a função dentária desses pacientes. E hoje aqui, no nosso serviço, a gente tem essa possibilidade de ser um tratamento multidisciplinar e o odontologista está integrado no diagnóstico precoce e na recuperação desse doente e também no tratamento de lesões durante o tratamento. É muito comum que o paciente, quando trate um tumor de boca, ele acaba fazendo lesões de mucosa e também lesões dentárias em virtude da rádio e da quimioterapia, que são tratamentos, né, importantes e fundamentais. E esses pacientes podem perder o time do tratamento em virtude de lesões inflamatórias causadas por patologias inflamatórias ou pelo próprio tratamento. E o cirurgião bucomaxilofacial, ele é importante para atuar fazendo terapias como o uso de laser, por exemplo, para melhorar a condição do tecido e que o paciente não perca o tempo, né, perca o time, como a gente chama, de fazer o tratamento oncológico no prazo correto. Eu vi aqui pelo chat que a Bianca queria fazer uma observação, não sei se era na apresentação do Fábio, eu acabei me passando. Bianca, faz a tua observação. Tá. Na verdade, eu queria comentar ali quando o Fábio estava falando da parte epidemiológica, né? Enfim, de como é uma doença que realmente tem uma incidência alta, né? E a estimativa para esse ano de 2020 pelo INCA, Instituto Nacional de Cancerologia, seria de 15 mil novos casos no Brasil, então, de câncer de boca, né, dividindo entre homens e mulheres, 11 mil casos novos para os homens e 4 mil casos novos para as mulheres. Então, só para afirmar de novo o que o Fábio tinha comentado, né, da incidência
enfim, de como é uma patologia que vem tendo os diagnósticos talvez mais frequentes, que antes talvez não tinham, né? Mas, enfim, que é uma patologia bem prevalente na nossa população. Bem lembrado. Juliana, a radioterapia praticamente faz parte, né, do tratamento oncológico desses pacientes. Gostaria que tu pudesse, num primeiro momento, tecer alguns comentários a respeito da tão temida radioterapia, né? Parece que é o grande vilão. O paciente não tem medo da cirurgia, mas ele tem aversão à radioterapia. Puxa, Léo, tu nem me avisaste que ia falar que eu era vilã. Podia me preparar melhor, vim de rosa, não sei. Bom, mas é verdade. Geralmente os pacientes que vão fazer radioterapia de tumores que ficam localizados na cabeça e pescoço têm receio de a fazer. E isso se dá pelos efeitos colaterais que a gente tem em cavidade oral. Então, principalmente os tumores que hoje a gente está falando de cavidade oral tratados com radioterapia, esses são os que mais vão ter alterações de xerostomia, que é a alteração da saliva, mucosite, disfagia, alteração do gosto, enfim. Então, realmente, a radioterapia realizada na cavidade oral traz alguns inconvenientes. Mas eu gostaria de lembrar que a gente vai comentar na sequência atitudes que a gente tem previamente, durante e pós o tratamento que diminuem esses desconfortos, e que a radioterapia é essencial para a tentativa de cura desse paciente, e a radioterapia é feita em diversos momentos. Então, é óbvio que a cirurgia é o tratamento local primariamente indicado, e sempre que esse paciente puder fazer a cirurgia, ele deve a fazer, e na evidência de situações que nos levem a uma recidiva local aumentada, como linfonodos positivos, margem exígua, a radioterapia também vai estar indicada. Então, o paciente deve primariamente ser visto pelo cirurgião, e esse paciente submetido à cirurgia, em muitas situações, também vai à radioterapia. Depois a gente tem aqueles pacientes que não podem ser operados por situações de que o tumor não é ressecado, então tumores grandes, como o Fábio falou, a grande maioria dos pacientes acabam chegando ao nosso serviço com tumores volumosos e algumas vezes não operáveis, então a radioterapia é feita de forma radical, como tratamento primário. E tem a situação em que, embora o tumor não seja tão grande, o paciente não tem condições clínicas de cirurgia. E aí também a radioterapia é feita de forma primária. E a outra situação em que a radioterapia é indicada é naquela situação em que o paciente já é metastático, mas a radioterapia pode aliviar dor, sangramento, disfagia. Então, a radioterapia é utilizada na grande maioria dos pacientes que têm tumores de cavidade oral. E só para lembrar, Léo, embora a gente tenha efeitos agudos importantes, e esse seja o maior medo do paciente, a gente consegue uma taxa de cura razoável, como o Fábio mostrou, e isso se deve também à radioterapia. A importância da cirurgia é inegável. Nos tumores de cavidade oral, a gente tem essa importância ainda maior do que nos outros sítios de cabeça e pescoço. Então, sem dúvida, o cirurgião é o primeiro a ser... a primeira avaliação que deve existir é do cirurgião de cabeça e pescoço. Na diminuição dos sintomas, a gente toma diversas atitudes, e nessas, tu sabes muito bem que vocês são muito necessários, os cirurgiões dentistas e cirurgiões, enfim, quem cuida da cavidade oral precisa mesmo nos auxiliar. E aí, Léo, eu vou te deixar só esse espaço agora para te comentar nas adequações que a gente pode fazer prévia à radioterapia para diminuir o trauma pós-irradiação.
Uma das consequências graves que a gente pode ter é ter um trauma posterior à irradiação. Então, antes mesmo da radioterapia, a sua avaliação é bastante importante. Então, se tu puderes comentar, eu acho que faz sentido nesse momento. A forma como eu vejo essa situação, né, Juliana, ela já foi, não foi adequada, né, o início disso não foi adequado, a gente acabava não tendo a oportunidade de avaliar esse paciente previamente, né, a radioterapia. Hoje, a gente disponibiliza ambulatório, né, no serviço do Hospital Ananeri. Então, os pacientes que vão se submeter à rádio acabam passando pelo ambulatório e a gente consegue, com uma parceria muito consequente, né, junto do curso de odonto, encaminhar as necessidades odontológicas desses pacientes e eles conseguem passar por esse turbilhão, né, que são essas complicações agudas da rádio, de forma muito mais tranquila, né? É assim que eu percebo essa situação. Depois eu vou me abusar um pouco de ti com relação a algo que é terrível, né? Que é a osteoradionecrose. A gente tem algumas possibilidades aqui, mas antes disso, o Fábio pediu só uma parte com relação ainda à epidemiologia. Fábio, quer fazer essa complementação? É um jogo bem rápido. Apenas para complementar aquilo que a Bianca tinha comentado a respeito dos dados do INCA, como não só no INCA, como em vários outros países, os dados de levantamento de câncer de boca têm muita mistura com câncer de orofaringe. Para quem é leigo no assunto, existem algumas diferenças de localização e também de comportamento de doença entre essas duas situações, cânceres de boca e da orofaringe. Apenas para lembrar, a orofaringe é aquela região onde ficam as nossas amígdalas, que é a porção bem posterior da boca. Esses tumores costumam ter uma responsividade à quimio-rádio muito superior aos da cavidade oral. Então, como eu tinha comentado antes, apesar do pilar do tratamento do câncer de boca ser a cirurgia, para câncer de orofaringe isso não é a mesma realidade, é outra situação. Câncer de orofaringe, quimio-rádio, com certeza, hoje são um pilar do tratamento, talvez isso está sempre sofrendo pequenas modificações, mas atualmente ainda o pilar do tratamento para orofaringe é a quimio-radioterapia. Não que a quimio-rádio não tenha importância no câncer da cavidade oral, longe disso, como a gente tinha comentado antes, e a própria Juliana falou, a cavidade oral, como a maioria dos nossos pacientes chega em estágio avançado, a necessidade de fazer quimio e radioterapia como complementação do tratamento é fundamental, especialmente radioterapia e alguns quimioterapia juntos. Lembrando que toda vez que a gente acrescenta tratamentos, no caso a quimio, a rádio, a cirurgia, nós, além de acrescentarmos possibilidade de cura da doença, nós acrescentamos efeitos colaterais também. Então, é justamente nesse assunto que a gente estava entrando agora. Fazer só radioterapia adjuvante, a gente vai ter um cenário, se fizer quimio e rádio junto, nós temos outro cenário de cura de doença e também de efeitos colaterais do tratamento. E nessa linha, Bianca, as complicações advindas da químio, elas são muito limitantes, né? Queria que tu pudesse comentar um pouco, especialmente sobre mucosite ocasionada pela químio, qual é a impressão? Nós fizemos um trabalho muito interessante, uma bolsista fez um trabalho junto ao serviço de químio, e o percentual de pacientes que desenvolvem mucosite, ele é surpreendente, né? E quando eu me refiro à limitação, limitação no sentido de atrapalhar todo o andamento, né, da quimioterapia. Gostaria que pudesse abordar a tua percepção sobre essa situação ruim, né, dos pacientes que desenvolvem mucosite. Com certeza, assim, a mucosite é uma das principais reações adversas que a gente vê, né, do tratamento, e isso acaba interferindo também no tratamento, porque muitas vezes a gente tem que suspender a radioterapia e a quimioterapia, né,
porque o paciente não tem condições, assim, nem de engolir a saliva. Então, essa questão, assim, da gente encaminhar também para alguém experiente que faça algum tratamento, como tu faz, Léo, do laser, né, que ajuda muito os nossos pacientes a seguir tratamento e a diminuir os efeitos, então, e dor, né, o paciente fica com muita dor, então, isso daí, além da frequência, que realmente é alta, esse trabalho que tu faz com o laser realmente ajuda bastante, e aí a gente consegue, junto com a Juliana, né, terminar o tratamento, pelo menos, proposto ao paciente, né, porque muitas vezes, se a gente não tem outra alternativa, o paciente, algumas vezes, acaba não terminando todo o tratamento, né, em função desse efeito adverso, que realmente é bem importante. Não são raras as vezes que esses pacientes precisam internar, né, em função da mucosite. Com certeza. Tem que internar exatamente por isso, eles não conseguem nem engolir a saliva, acabam desidratando, e a dor, principalmente a dor. E quando a gente vai ver o paciente, vai examinar, é muito feio, assim, de ver, né, as lesões, e realmente, assim, é difícil para o paciente tolerar, né, os efeitos dessa queimadura, enfim. Talvez eu não tenha sido muito específico na hora de responder a Juliana, mas a gente conseguiu uma parceria muito interessante que se deu agora recentemente com um laboratório de prótese na confecção de duas possibilidades de dispositivos, tá? Faciais, né? Um formato de dispositivo para que possa viabilizar algumas radioterapias, né? Estou me lembrando de uma situação de uma pacientinha que precisou fazer a radioterapia no lábio superior, e a gente conseguiu afastar a língua para que ela desenvolvesse menos queimadura na língua. E a outra possibilidade é de viabilizar dispositivos até mesmo para preparar para a fase cirúrgica. O Ananeri é um parceiro, assim, muito atento a essas questões. Eu acho que a comunidade identifica o Ananeri com esse perfil, mas, por óbvio, esse é um trabalho que é uma conquista, né? A gente conseguiu colocar isso em funcionamento depois de muito tempo o serviço rodando. Luiz, tu que já participou dessa triangulação com esse colega que faz esses dispositivos, essas próteses bucomaxilo, vocês financiam isso? Como é que funciona isso? Bom, Léo, a gente, como 90% dos nossos pacientes são pacientes do sistema de saúde, né, tu sabes bem disso, a gente tem uma dificuldade muito grande de receber liberação para fazer esse tipo de trabalho. São poucos serviços que conseguem ter recurso para fazer isso, porque esse tipo de trabalho ele não consta nas tabelas do SUS. Então, quando nós aqui no nosso serviço fizemos esse trabalho, normalmente ele faz com recurso próprio ou com ajuda de laboratório. Algumas prefeituras incentivam e fazem um aporte para fazer algum trabalho diferenciado com alguns programas deles próprios. Já outros tipos de pacientes, de pacientes de usuários de outros convênios ou pratos, fica mais fácil. Nós hoje, por exemplo, como sabem, o serviço de bucomaxilo lá do hospital, qual faz parte, né, ele é basicamente financiado pelo próprio hospital, o próprio serviço de oncologia, né? Nós não recebemos recursos extra para esse tipo de tratamento. Então, sempre é muito difícil esses trabalhos, mas nós estamos sempre lutando e buscando recursos para isso. Eu acho que a gente realmente está no início
há pouco tempo trabalhando desta forma. Vamos continuar lutando para buscar recursos para poder oferecer para os pacientes do sistema de saúde as melhores condições de trabalho. Mas no momento, como tu mesmo sabes, assim, o trabalho é bastante difícil, contamos com o apoio do grupo de profissionais, de algumas instituições, e o hospital acaba nos ajudando muito em relação a isso. Recentemente, Luiz, nós tivemos a aquisição de uma fono, né, que faz parte agora do ambulatório. Isso também é financiado com recurso próprio? Sim. A fonoaudióloga trabalha com nós, né, na reabilitação desses doentes, no caso da boca, principalmente na questão da deglutição. Também é financiado pelo próprio serviço de oncologia, pelo hospital. Então, nós não temos ainda como cobrar esses atendimentos do Sistema Único de Saúde. Alguma coisa a gente consegue, como uma consulta, uma avaliação, mas são valores bastante assim, ínfimos que não conseguem fazer o serviço funcionar. Então, o hospital tem feito esse investimento dos seus próprios recursos. Luiz, a lógica de funcionamento do serviço de oncologia do Ananeri é a lógica multidisciplinar, né? Sim, justamente eu gostaria de falar um pouco sobre isso. A gente está falando hoje mais especificamente sobre câncer de boca, né? Que é uma patologia bastante cirúrgica, né? Então, onde o cirurgião de cabeça e pescoço, digamos, coordena e participa das fases principais do tratamento. Claro que, mesmo na boca, conforme a situação do estadiamento do doente ou a sua situação clínica, né, adjacente, se usam outros recursos, como a radioterapia, a quimioterapia, evidenciando que o tratamento, sem dúvida, deve ser multidisciplinar, assim como a bucomaxila. Mas em toda a cirurgia de cabeça e pescoço, ou em toda a oncologia, então ampliando, hoje é fundamental o tratamento multidisciplinar. O câncer ele se trata baseado em 3 pilares, que é a cirurgia, né, tratamento clínico, né, com drogas, então, e o tratamento radioterápico. E os tratamentos coadjuvantes, como na reabilitação, no diagnóstico precoce. E lá no Ananeri, a gente tem essa filosofia de tentar formar um grupo onde todos esses profissionais oncológicos e outras áreas adjacentes trabalhem em conjunto. E hoje a gente, com muita luta, com dificuldade ainda, sempre tentando melhorar, sabemos nossas dificuldades, mas o que nós tentamos primar é por isso, é que o paciente oncológico chegue ao hospital e a gente consiga fazer com que ele receba um tratamento completo dentro do setor de oncologia, desde o seu diagnóstico até a reabilitação. E hoje, como nós contamos com profissionais excelentes, é isso, nossos colegas que estão aqui hoje e outros que não estão, contamos com quase 30 profissionais dentro da área da oncologia no hospital, nas diversas áreas. A gente mantém esse tipo de tratamento, temos discussões internas, né, que o grupo que está aí, que mais coordena essas discussões, onde principalmente nos casos mais complexos, são discutidos de uma maneira multidisciplinar, onde o paciente é avaliado por toda a equipe, tanto cirúrgica como clínica, como a terapeuta, e determinando o melhor tratamento, né, dentro das especificações oncológicas, tentando individualizar o máximo para cada paciente. E com isso a gente tem tido bons resultados. O que o Fábio colocou aí, nossos resultados eles estão dentro dos resultados dos maiores serviços aí ao redor do mundo. Claro que nós seremos um serviço pequeno, mas estão dentro dos resultados aceitáveis, o que demonstra que o nosso serviço está indo para o caminho certo. Bom, já que o Léo se ausentou, eu vou fazer uma consideração que os colegas estão falando. Na verdade, o time multidisciplinar
foi avaliado de várias formas e com artigos científicos, e é demonstrado que a participação das discussões de caso daquele paciente faz com que ele tenha o melhor tratamento e tenha mais tempo de vida e mais cura. Então, é cientificamente comprovado que as nossas reuniões multidisciplinar beneficiam nossos pacientes. Então, não só aumentando a sobrevida e a cura desses pacientes, né, Léo? Tu estavas fora um pouquinho, Léo, mas eu só estou adiantando que eu estou falando sobre a importância do nosso time multidisciplinar. Como na adequação dos efeitos colaterais da rádio. O Léo já falou que eu causo medo aos pacientes, e eu vou dizer que eu sou bem mansa quando chegam ao meu consultório, mas a radioterapia tem efeitos colaterais que, mais ou menos mansa, mas a radioterapia tem efeitos colaterais que podem iniciar já na segunda semana, com mucosite, porque eu estou irradiando a cavidade oral, então é óbvio que eu vou ter mucosite pela irradiação. Não tem como escapar disso, mesmo fazendo IMRT, que é o tratamento com intensidade modulada. E a gente adia essa mucosite quando a gente pode usar a laser terapia desde o início, né? Então, o que a gente tem visto é que alguns pacientes, obviamente, ainda vão usar sonda quando irradiam a cavidade oral, mas a gente pode adiar o início do uso da sonda em 2 ou 3 semanas, uma vez que a gente possa ter a laser terapia desde o início. Então, o laser ajuda a que possamos trabalhar com maior efetividade e com menos danos. Eu me ausentei, mas fui brilhantemente substituído. Bianca, eu vi que tu estava pedindo aqui ainda um espaço para falar sobre indicações, né, do tratamento oncológico. A palavra está contigo. Tá. Na verdade, assim, a gente sabe que o pilar é a cirurgia, né, nesse tipo de tumor. Mas, assim, quando a cirurgia não é possível, ou mesmo fez a cirurgia, mas o paciente ainda ficou com margem comprometida de doença, ou linfonodos comprometidos, quando os cirurgiões vão fazer a abordagem cirúrgica, né, do pescoço, enfim, aí a gente sabe que nesse momento também acaba entrando junto com a radioterapia, a parte da oncologia com as medicações, né? Basicamente, a gente trata esses pacientes com quimioterapia, né? Então, as medicações infundidas na veia, EV, né? E a indicação também desses tratamentos concomitantes, quimio e rádio, a Juliana já tinha comentado, aqueles pacientes com grande volume de doença, que realmente a cirurgia vai deixar uma sequela funcional que vai acabar afetando a vida do paciente, né? Então, esses casos não sendo cirúrgicos, a gente acaba fazendo esse tratamento concomitante de quimio e radioterapia. A quimioterapia, nesses casos, a gente acaba usando mesmo para ajudar o tratamento da rádio, né? Então, a gente fala que é radiosensibilizante, né, para realmente potencializar o efeito da radioterapia, né. Mas também a gente tem, que é usado em alguns casos, eu não sei o que eu fiz aqui, deu. Tá certo. A gente tem terapia-alvo também, que são medicações relativamente mais novas do que os tratamentos de quimioterapia, né, e essas terapias-alvos para câncer de cabeça e pescoço, em geral, a gente usa uma medicação que se chama cetuximab, né, que é uma medicação EV também, que se aplica, né, mas a gente tem efeitos bem diferentes dos efeitos da quimioterapia, né? Então, os pacientes que têm a indicação desse tratamento, que a gente pode fazer ou ele isolado, né, ou concomitante com a rádio, ou muitas vezes até em concomitância com a quimioterapia, os efeitos desse tratamento
basicamente não são os efeitos sistêmicos que a gente tem com a quimioterapia, né, como náusea, vômito, perda de cabelo, enfim, a mucosite. Então, esses pacientes, eles acabam não tendo esses efeitos, são efeitos mais brandos, né, mas o que ele vai ter de reação, principalmente, são erupções cutâneas, né, então lesões em face e tronco, principalmente, como se fosse acne, né, e a gente relaciona, então, o grau dessa toxicidade. Então, quanto mais esses sintomas de pele o paciente vai ter, é proporcional ao grau de resposta que a gente está tendo ao tratamento. Então, o paciente com mais toxicidade na pele vai ser o paciente que mais está respondendo ao tratamento, né? E esse tratamento, então, ele funciona realmente diferente da quimioterapia, porque, como o nome diz, terapia-alvo, ele vai identificar, então, essa célula, né, aonde ele precisa agir. Então, na verdade, a gente tem, a gente tem na base celular uma proteína que se chama EGFR, que ela funciona como um fator de crescimento epidérmico, né? E aí isso faz com que as células do tumor elas cresçam e tenham uma divisão celular, né? Geralmente os tumores de boca eles têm a expressão dessa proteína no tumor, né? E como é que funciona então a questão do tratamento com a terapia-alvo? A medicação então ela reconhece essa célula, né? E ela vai acabar se ligando nessa proteína e vai impedir o crescimento e a divisão celular, e dessa forma, então, ajudando, né, a destruir a célula tumoral, enfim. Então, basicamente, são esses os tratamentos, assim, da parte oncológica com medicações que a gente pode associar à radioterapia, né, e aí avaliar o paciente, ver a indicação de qual tratamento usar, enfim. Nós não fizemos o comentário né, com relação à cirurgia deixar rastros, né? E elas são mutilantes, e recentemente né, se reorganizou o serviço de reconstrução para esses grandes defeitos da face. Fábio, a nossa ideia não era passar muito mais do que 1 hora, se tu pudesse pelo menos tecer alguns comentários com relação a isso, ao serviço de reconstrução do hospital. Sim. Como o Léo comentou, vendo a necessidade de que esses pacientes com câncer de boca, não só os de boca, os demais pacientes com câncer de cabeça e pescoço, tinham de reconstrução funcional e estética da face, da boca, da garganta e tudo mais, a gente acabou estruturando um serviço de reconstrução, e hoje ele também é um grupo multidisciplinar, ele é formado por nós da cabeça e pescoço, junto do Dr. Léo, dentro da Buco, e mais um colega da cirurgia de mão, que é o Dr. Felipe, que trabalha com a gente na parte de micro-reconstrução. Recentemente eu também fiz curso de microcirurgia, mas minha experiência nisso ainda é muito inicial, mas a ideia é que a gente venha agregar com formação ao grupo para que consiga melhorar ainda mais a qualidade de tratamentos desses nossos doentes. Não há dúvida de que a reconstrução microcirúrgica, que é o foco desse nosso grupo, ela agrega muito em qualidade de vida e também sobrevida desses doentes. Não é uma realidade local, isso o mundo todo tem, e é uma coisa que nós carecíamos aqui no interior, e felizmente a gente conseguiu montar esse grupo há uns anos e vem funcionando bem. Cada ano com mais pacientes sendo alocados para fazer esse tipo de procedimento. E nessa linha, Juliana, o hospital organizou um serviço de câmara hiperbárica, né? Ah, sim, Léo. O Hospital Ananeri está com uma novidade mesmo. Os efeitos colaterais da radioterapia realmente podem ser tratados de diversas formas, como a gente vem comentando, né? E uma das formas é com oxigênio hiperbárico. Então,
tanto lesões precoces quanto um pouco mais tardias podem ser beneficiadas pelo uso da oxigenoterapia hiperbárica. Uma vez que a irradiação acaba diminuindo a vascularização dos tecidos, o oxigênio hiperbárico aumenta a vascularização e permite que algum tecido pouco vascularizado não necrose, então que tenha a sua melhora de vitalização com o oxigênio hiperbárico. Isso já está em funcionamento? Não, Léo. As câmaras, na verdade, estão chegando nos Estados Unidos. O hospital adquiriu câmaras bastante modernas e devem estar chegando daqui 2 ou 3 semanas no Brasil. Eu acho que a gente conseguiu, né, talvez não aprofundar da forma como nós gostaríamos. É uma primeira experiência, eu imagino, para um grande número dos participantes, mas deu para a gente sentir o clima, né? Eu agradeço demais a participação de vocês. Deixa eu logar novamente o Rauto aqui. A gente só consegue levar essas iniciativas adiante quando a gente conta com pessoas com perfis muito adequados, né? Então, eu realmente gostaria de ressaltar que o hospital tem uma característica que o diferencia, que é poder reconhecer bons perfis, né? E no momento que esses perfis, eles se juntam, a gente consegue resultados realmente surpreendentes. Pessoal, só para que vocês pudessem, né, dar um tchau, eu dou uma rodada aí entre vocês, mas de coração agradeço demais a disponibilidade de todos. Acho que nós conseguimos nos sair muito bem, algumas saídas que fazem parte, né, desses eventos ao vivo, mas agradeço demais aí a participação de vocês todos. Ô Bianca, gostaria que tu desse teu tchau aí. Queria te agradecer, Léo, acho que foi bem valioso, né? Para mim era a primeira vez que eu estou participando, né, disso, então acho que essas modernidades a gente tem que começar a se inteirar disso, né? Mas enfim, agradeço a participação, acho que foi bem produtivo e até a próxima, então. Fábio, vamos lá, contigo. Eu digo mesmo com o Bianca, só tenho a agradecer. Essa iniciativa partiu do Léo, mas espero que seja a primeira de várias outras apresentações que vêm no futuro. Deixa eu só fazer um comentário, Fábio, se tu me permite. O Fábio, ele é um integrante praticamente do nosso dia a dia do curso de odonto. Ele orienta os nossos alunos em TCC, ele faz parte de banca. Realmente, Fábio, o curso de odonto tem um carinho especial aí pela tua participação, tá? Te agradecemos demais. Eu que agradeço. Espero poder continuar contribuindo. Juliana, algum destaque ainda final? Eu agradeço muito a participação no grupo. Estou com uma dificuldade aqui, não consegui ouvir alguns de vocês, não sei se estão me ouvindo. Dá um oizinho para mim se estiver ouvindo. Ouvindo, Raut. Também queria agradecer muito ao Léo, desculpa entrar, porque eu não estou ouvindo vocês direito agora. Eu só queria então, agradecer a todos, né? E eu queria deixar só uma mensagenzinha aí para o público que assistiu, né? Dizendo que, principalmente, pessoas que fumam e têm o hábito de bebida alcoólica frequentemente, né? Procure o seu médico, faça um check-up bucal também com o seu odontologista. Se tiver alguma dúvida, vá ao médico. E que, se apresentarem lesões avermelhadas na boca, pequenas úlceras que não cicatrizam em 10, 15 dias, nódulos na bochecha, na língua, ou caroços no pescoço, procurem a saúde, procurem um médico e um odontologista para fazer uma avaliação. E dizer que o Hospital Ananeri, como vocês acabaram de ver aí, uma parte da equipe, tem hoje um serviço de oncologia bem coeso, com pessoas todas especializadas.
um ímpeto muito grande de trabalhar dentro dos melhores preceitos da oncologia e que o tratamento sempre é multidisciplinar, o que a gente preza muito lá, e não tenho medo de vir ao hospital em qualquer dúvida, e que o hospital atende todos os tipos de pacientes, tipos de convênios. Obrigado, Léo, obrigado a todos, e espero que a gente possa fazer outros encontros desse jeito aí. Uma novidade muito interessante. Abraço. Ju, vamos lá, vai firme. Não, eu só tenho a agradecer. Fora o vilã, foi ótimo. Mas assim, eu quero dizer que os meus efeitos ruins vocês amenizam. Então eu sou uma vilã com poderes diminuídos na presença de vocês, viu? Eu acho que daqui do grupo, quem tem maior afinidade com essas reuniões, eu acho que é propriamente tu, né? Tu tem feito isso pelo serviço de Porto Alegre. Eu não ouvi mais eles. Léo, eu tenho feito essas reuniões, na verdade, com um grupo dos Estados Unidos. A gente tem um grupo suportado pelo St. Jude, que é um hospital americano. Então, a gente faz essas reuniões com o pessoal de toda a América Latina e Estados Unidos. E também a Santa Casa hoje tem feito essas reuniões de forma frequente, porque a gente não tem mais se encontrado pessoalmente, né? Então, as reuniões de equipe têm sido feitas assim. Uhum. Como a minha mensagem final, o Halta acabou abordando, o vermelho da campanha, ele faz menção justamente a uma das possibilidades de aparecimento precoce, né, do câncer de boca, que o aspecto visual é de alteração vermelha. Então, sempre que a gente puder identificar, né, na lógica de autoexame, as pessoas possam identificar na lógica de autoexame algo diferente que realmente elas possam levar isso adiante. A mulher, ela é muito mais atenta, né? E em função dessa sua atenção, ela procura atendimento rápido. O homem né, é mais, vou utilizar um termo que eu acho que cabe bem, relaxado, e acaba, né, não se preocupando muito com essas alterações, e acaba aí sim comprometendo o resultado, o seu resultado, né, em termos de cura. Então, a campanha do Maio Vermelho, diferentemente de outras oportunidades onde a gente ia a campo, eu acho que ela é tão consequente, pode ser tão consequente quanto essa nossa ida a campo, no momento em que a gente se dispõe a fazer a discussão assim, né, de peito aberto, tá bom? Agradeço enormemente a participação de vocês todos, e eu vou convidá-los para um outro momento para que a gente possa estar comendo uma pizza juntos, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigado.